Ô gente, Roberto Relubiscaro aqui. Nos anos 80, Jason Voorhees do Sexta-feira 13 e o Freddy Krueger da Hora do Pesadelo eram superstars, tá? Eles apareciam inclusive em talk shows. Só que, por exemplo, quando Jason foi a um talk show, tem até no YouTube a participação dele no talk show. Como ele era um zumbi mascarado, o ator, né, a pessoa que ia de Jason não podia falar nada. Na verdade, essa era a grande piada desse talk show. O Freddy Krueger, por sua vez, tinha uma personalidade, tinha one-liners, né, aquelas tiradas, tinha um ator constante por trás, com carisma, que é o Robert Englund. Então o Freddy Krueger estava voando bem mais alto do que o Jason Voorhees na segunda metade dos anos 80, tá? A franquia da Hora do Pesadelo estava dando bem mais dinheiro e o Jason, né, a partir do Sexta-feira 13, parte 6, começa a diminuir um pouco o lucro. Então, o que já naquela época a Paramount, especialmente, queria? Paramount era produtora e distribuidora do Sexta-feira 13. Queria fazer um crossover, queria fazer um encontro. Fred versus Jason. Esse filme realmente aconteceu, mas no começo dos anos 2000, em 1987 e tal, não deu certo porque assim, a Paramount precisava mais da New Line Cinema do que a New Line Cinema da Paramount, tá? E aí então por várias coisas, distribuição interna, distribuição internacional, direitos, enfim, tá tudo atrelado a fatores legais, né, criação de personagens e tal. Não deu certo para fazer esse crossover. Então eles fizeram o que dava para fazer na época. Fizeram, ao invés de Fred versus Jason, o que nós fãs de Sexta-feira 13 chamamos de Jason versus Carrie. Carrie lá do filme Carrie a Estranha, porque nessa prestação aí, que em inglês é Friday the 13th New Blood, novo sangue. Só que a gente também às vezes fala Friday the 13th No Blood, porque a censura cortou tanto as mortes que elas são mais assim, a gente tem que mais que imaginar as mortes do que mostrada. Antes de continuar até, deixa eu falar uma outra brincadeira que a gente faz com o título. Friday the 13th, né, em inglês. A gente chama às vezes esse filme de Frigay the 13th, porque a maioria dos atores eram gays, né, ou são gays, e a maioria deles está lá. Esse filme eles estão transando tanto, tem hora que tem 3 casais transando, assim, heterossexualmente ao mesmo tempo, e aí, então, por eles serem gays, tem essa brincadeira. Mas a ligação com a Carrie, a Estranha lá, o filme famoso, baseado no Stephen King, porque a antagonista do Jason, pela primeira vez ele teria uma antagonista, né? A Tina, que é uma menina com poderes paranormais. Só que a ligação, na verdade, do Sexta-feira 13 com Carrie a Estranha já vem desde o primeiro filme. Aquele susto final, né, do primeiro filme, quando o suposto Jason surge do nada, assim, no barco lá na canoa, quando a Alice achou que estava tudo bem, né? Na verdade, aquilo é uma cópia que o Sexta-feira 13, um empréstimo, que o Sexta-feira 13 pegou do final surpresa do Carrie a Estranha, tá bom? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Antes, inclusive, de eles fazerem optarem, né, por fazer um Jason versus Carrie, a produtora do filme, a produtora executiva, Barbara, não sei das quantas, que é uma megalomania, daqui a pouco eu vou contar uma coisa. Ela imaginou fazer uma espécie de rip-off, né, como chama em inglês, de cópia do Tubarão 2, não sei, porque assim, a ideia original que ela teve foi, vamos pegar Crystal Lake e colocar assim, um grupo imobiliário fazendo um loteamento no lugar, né, do Crystal Lake, esquecendo um condomínio, esquecendo que o Jason, tentando esconder as mortes que o Jason fez. Eles não gostaram, o estúdio não gostou da ideia, então vamos fazer uma garota lutando contra o Jason, porque até então, e isso é uma novidade mesmo na série, né? O Jason nunca tivera um antagonista, porque o Tommy Jarvis não conta, né? Era um humano qualquer, agora ela não, ela tinha poderes. Então aí eles falaram, então tudo bem, vamos fazer
isso, pegar essa menina com poderes. Aí então o filme começa com uma narração, né, para dar uma ideia de quem era o Jason Voorhees. Curiosidade, a voz original de quem faz essa narração é a do Crazy Ralph, lá, personagem que aparece You're doomed no primeiro e no segundo filme, falando para as pessoas que elas estão ferradas, que vão morrer, né? Na verdade, diz que esse foi o último trabalho do ator que fez, depois ele faleceu. Então você tem um pedaço lá mostrando algumas mortes. Na verdade, as mortes que aparecem naquele prólogo, né, quando tá, são as mais fortes, né? Cortaram tanto nesse filme, mas aí então a gente é apresentado para o novo cenário. A gente tem, depois dessa narração, a gente tem um flashback. A Tina, a nossa menininha psíquica aí, a Psychic, né? A menina com poderes, na infância. Então o pai dela batia na mãe e Tina acaba sendo responsável pela morte do pai, porque o pai vai morrer no lago, tá? Naquele lago, que aí a gente lembrando Sexta-feira 13, parte 6, como terminou, com o Tommy Jarvis colocando o Jason lá, afundando o Jason no lago, certo? Nenhuma autor, aparentemente ele não contou para ninguém, né, que ele tinha feito isso, então o Jason ficou lá. As autoridades não foram, né? Ele tinha matado um monte de gente no acampamento, a gente viu que tinha grupos lá tirando as crianças, tudo, só que ninguém pensou em tirar aquele corpo e finalmente exterminar aquele corpo, né? E aí, inclusive, nesse prólogo que tem do Crazy Ralph lá, narrando no set, ainda trata o Jason uma lenda, né? Dizem que há uma... Poxa, no 6, a cidade até mudara de nome. Aliás, no 7 ela volta a ser Crystal Lake. E se você for pegar a linha temporal, porque na verdade depois desse prólogo a gente vê que a Tina mata o pai dela, então ela fica com trauma de infância do abuso que a mãe dela sofreu, ela tem outro trauma louquinha, né? Que é ela ter sido responsável pela morte do pai, que fica lá no fundo do lago do Jason, hein? Bom, aí... se a gente for pegar a linha temporal, porque depois desse negócio passam-se alguns anos, é a Tina já adolescente que a gente encontra, né? Imagina-se então que aquela história deve passar perto dos anos 2000, só que o visual, claro, totalmente anos 80. É tipo assim, o visual, né, dos anos 80, na cronologia do Sexta-feira 13, durou assim uns 20 anos. Bom, aí depois desse prólogo, né, tem Tina, adolescente, voltando para o lugar onde tudo acontecera, Crystal Lake, que já voltaram a chamar Crystal Lake, mas mesmo assim, né, é aquela coisa, esquece o que aconteceu no 6. Bom, ela está voltando com o médico dela e a mãe, porque o médico acha uma boa ideia que ela vai enfrentar os traumas no lugar em que esses traumas começaram, né, dela ter matado o pai dela. E, então, quando ela chega lá, tem um grupo de adolescentes na cabana vizinha, porque eles estão esperando o amigo deles, o Michael, vir, porque eles estavam planejando uma festa de aniversário para esse Michael. Só que esse Michael já tinha morrido, né? Claro, no caminho. Eles vão ficar esperando. Então, na verdade, o que acontece com Sexta-feira 13, parte 7, é assim, além de ser um crossover, né, com o Carrie, é um crossover da parte 4 com a parte 5. Porque lembra, a parte 4, que é quando a gente é apresentado o Tommy Jarvis, você também tem duas histórias que estão rolando meio paralelas. Essa aí até que acontece, a Tina interage com o grupo, né, da cabana vizinho. Mas no 4, lembra que tinha a família do Tommy Jarvis, que tinha a sua história. E tinha uma cabana cheia de adolescentes que iam morrer, que é isso que precisa ter em Sexta-feira 13, tá? E o 5, por quê? Bom, o 5, que é o fake, lá, o Jason que não era Jason, a gente tem um grupo de jovens que tem problemas emocionais, psíquicos, que estão fazendo o seu tratamento em uma cabana isolada no meio do mato, né? Bom, essa aí tem, né? O nosso médico leva a Tina para fazer isso aí. Bom, e a Tina, ela não controla os poderes dela, pelo menos no começo do filme. Depois ela passa a controlá-los com uma precisão de, nossa senhora, de robô japonês, se é que se pode falar isso ainda, né? Com a China sendo a campeã do mundo agora, eu não sei. Mas enfim, no começo ela não consegue controlar os poderes. Tanto é que quando ela fica bravinha com o médico, voa a televisão, ela acende fósforo, é tudo meio assim...
Porque o médico, logo a gente percebe que ele quer explorar a Tina. E aí, claro, numa desses ataques de fúria da Tina, ela acaba fazendo o quê? Despertando o Jason do fundo do lago. E aí o Jason começa a matar pessoas, tá? E aí, então, nessa prestação tem tanta personagem que tem umas que você não consegue, eles não dão nenhum nome, né? É só morte mesmo, tá? E tem hora que o Jason vai... tem uma hora que ele mata alguém com uma serra elétrica, assim, no meio da floresta, só que ele não estava com a serra elétrica de repente aparece, tem hora em que a pessoa entra na cabana e é no final da tarde, na próxima cena que você vê, que aí ele entrou na cabana, tá lá dentro, é noite, tá? E tem todas aquelas histórias, né? O Jason coloca o corpo na árvore, assim, aí ele cai, plum, bem na hora que precisa cair. E a Tina, ela tem poderes também, além de mover coisas, ela tem poderes de prever o futuro. Só que ela prevê coisas que a gente depois não vê. Porque tem uma hora que ela prevê a mãe dela sendo capturada pelo Jason. A mãe dela efetivamente vai morrer nas mãos do Jason, só não do jeito que a Tina viu. Tá? É muito engraçado, assim. E aí você vai ter aqueles personagens transando, homenagens, né? Tem uma cena que é explícita, uma sequência explícita ao Halloween, né? Que o cara acabou de transar e vai pegar comida. No Halloween ele ia pegar bebida, né? Cerveja. E as pessoas vão morrendo, só que a censura, aí não é culpa do filme, não. A censura cortava muito Sexta-feira 13, né? Tanto é que na parte 8, os produtores nem se importavam em fazer, já não tinha dinheiro na parte 8, bem menos, e aí ainda com essa possibilidade que a censura pegava no pé, eles já nem fizeram mortes assim elaboradas. Até porque essa 7 já deu menos lucro ainda do que o 6, então os slashers estavam na decadência, né? E aí então você vai ter o confronto final da nossa Tina contra o Jason. Nossa, o Jason aí nessa série, nessa prestação, é o Ken Hodder, né? Que é um Jason que fez um ator que fez 4, 5 vezes o Jason, o ator que mais fez Jason. E quando tira a máscara, assim, o trabalho de maquiagem está perfeito, é o Jason mais podre. Eu não sei como que, na verdade, não fede, as pessoas não sentem catinga do Jason antes dele chegar. E aí, quando a Tina tá brigando com ele, né, Jason passa a ser quase que a bitch, né, assim, a putinha da Tina. Ele só apanha. Só que nada mata, só... Né? E aí, assim, uma menina que não conseguia controlar o poder, de uma hora para outra, ela olha para um negócio assim... vai no Jason. Ela olha para outra coisa, vai no Jason. Só que, claro, né, tem uma hora que pega lá, assim, como se estivesse enforcando ele. Em vez de ela quebrar o pescoço dele, não, porque ela é burra também, né? Então, e aí, claro que ela vai acabar tudo no lago. Só que você vai descobrir uma coisa, que aí vai ser spoiler, tá, gente? Aquele lago, porque aí ela tá encurralada lá no lago. Aí tem do nada, assim, quem que vai salvar o dia? O corpo do pai dela puxa o Jason para baixo do lago, tá? E o corpo do pai... Então eu falo, nossa, o pai dela também morreu, né? Caiu no lago e não teve inquérito, não teve polícia para resgatar aquele corpo, tava no rasinho, inclusive. E mais, o corpo tá intacto, assim, para pegar o Jason, tá? E aí então o Jason de novo fica lá, tá? No lago. Só que é claro, como a gente sabe que não dá para acreditar nos finais, Sexta-feira 13, certo? Vamos ver como que começa Sexta-feira 13/8 quando eu fizer o vídeo, tá? No começo desse, eu falei que eu ia falar algumas coisas da produtora executiva, né? A Bárbara, não sei das quantas, que tinha, assim, uma megalomania. Ela tinha algumas aspirações a tornar o Sexta-feira 13/7 um filme sério, a ponto até de concorrer a Oscar. Olha como tem gente louca, né? Reza a lenda que ela chegou até a pensar em entrar em contato com o Fellini, com o Federico Fellini, para ele dirigir. Diz que ela tentou realmente entrar em contato com diretores de primeiro time, não de horror, e com o Fellini. Aí acha alguém e falou, Carmen, filha, Carmen, mas isso aqui é uma bosta num filme de terror de terceira. A gente só bota adolescente transando, fumando maconha e morrendo, né? Com o Jason aproveitando e furando o olho e fazendo as coisas. Então é assim, ele é um filme que muitos fãs não gostam
por conta desse crossover, né? O Jason acaba sendo meio que apanhando lá no final de uma garotinha, né? Ele não reage tanto, ele só fica e as coisas vão acontecendo com ele. E tem aquele final Deus Ex Machina, que a gente chama, né? É do nada, porque na verdade não é a Tina que derrota o Jason, é o pai da Tina que acaba se regenerando, né? É uma história de salvação, né? Assim, toda a porcaria que o pai dela fez, ele acaba ali se redimindo, é uma história de redenção, né? Meio Deus Ex Machina. Ela acaba despertando o pai dela de novo, aparentemente, ou o pai dela vem salvá-la. Então, é assim, o Jason fica sendo a putinha, né, da Tina, e a Tina acaba não sendo ela quem realmente dá conta do Jason, então você fica tudo voando, assim, flutuando. E tem muita cena, a maior parte das mortes é muito fraca, né? Tem um monte de morte, mas é muito fraca. Então, não é um filme que agrade a muitos fãs. Eu ainda gosto, tá? Porque ainda se passa no acampamento e tal. Mas, por exemplo, a música já não é mais o Manfredini que faz sozinho. Então, no começo, ou várias partes do filme, não tem aquela música característica de Sexta-feira 13. É tom, tom, uma coisa estranha, parece um batistaca, né? Então, assim, na verdade é mesmo Sexta-feira 13 indo pro brejo. Conta-se que foi lançado numa Sexta-feira 13 mesmo, de 1978, o filme, tá? E já começou a render menos já que o 6, né? Depois haveria o 8, que o pessoal, nossa, os fãs odeiam. O final do 8 realmente é uma droga mesmo, né? Eu ainda curto, mas vamos deixar para outro vídeo. Tchau!